Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Primeiro vídeo do ano e o tema não poderia ser outro. Toda vez que me perguntam quando foi que eu comecei a assistir terror, eu nunca sei a resposta exatamente, só sei que foi quando bem pequena e que o meu personagem, a minha criatura preferida era e é o vampiro. Não é à toa que o Dicas é um gato vampiro. Por incrível que pareça, eu não tenho um vídeo ainda dedicado a eles aqui no canal e achei muito que bem começar assim 2021. Mas antes, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para divulgação, ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Esse vídeo não tem spoiler e no final dele eu vou contar uma novidade que envolve vocês, então eu preciso de ajuda, fica aí. Bom, a ideia aqui é eu contar um pouquinho da história dessa criatura no cinema de horror e enquanto isso ir dando sugestões de filmes. Gente, tem muita coisa boa e ruim com essa temática. Aqui eu vou citar só algumas para não ficar muito longo o vídeo, senão eu canso vocês e eu ainda quero dar o recado no final. Mas com certeza vai ter parte 2, 3 e assim por diante. Inclusive já deixa aí nos comentários sugestões de filmes com vampiros que eu anoto tudo. Muito bem. Vampiro é uma criatura mitológica, noturna e sedutora que se alimenta do sangue de um ser vivo e pode se transformar tanto em morcego quanto em lobo. Para um vampiro morrer, ele tem que ou ficar exposto ao sol, que daí ele queima todinho, ou ele tem que ter a cabeça arrancada, ou o coração arrancado e o seu corpo queimado, ou uma estaca de madeira enfiada no seu coração. Lógico que isso originalmente, muitas características são alteradas de acordo com os anos e também de acordo com as obras em que eles aparecem. A crença em vampiros era muito forte nas regiões eslavas, mas tomou reconhecimento na literatura de horror gótico em 1897, com a obra do irlandês Bram Stoker, chamada Drácula. No livro, Jonathan Harker é um advogado que vai até o castelo do Conde Drácula na Transilvânia para ajudar ele com transações imobiliárias. Sem saber que aquela figura era um vampiro, Jonathan fica preso dentro do castelo e o Conde vai para Londres, onde ele começa a atacar jovens para saciar sua sede por sangue. Isso mais do que resumidamente, né, gente? A Dark Side Books, que é uma editora brasileira e não é publi, tá, gente? Antes fosse, inclusive, Dark Side Minota, que tem uma versão muito legal e muito bonita, além de muito completa, do Drácula de Bram Stoker. Inclusive, eu usei ela para trazer algumas informações aqui para vocês. Falando agora em cinema, em 1922, nós tivemos uma adaptação não autorizada alemã do diretor F.W. Murnau chamado Nosferatu. Aqui o Conde Orlok, não Drácula, brilhantemente interpretado por Max Schreck, deixa de lado a figura bonita e sedutora do vampiro para agora ser uma criatura sombria e nefasta. Por não ter tido autorização para adaptação, depois de 3 anos na justiça, o longa teve que ter todas as suas cópias destruídas. No entanto, durante todo esse tempo de 3 anos desde a sua estreia, ele já tinha ido para o exterior e aí ficou realmente muito difícil de acabar com todas elas. Nosferatu chegou no Brasil em 1929 com o nome O Lobisomem, o que é uma afronta para os vampiros, mas como eu falei antes, dava para confundir. Afinal de contas, 1929, a gente não tinha esse conhecimento dos inimigos peludos e o próprio vampiro podia se transformar em lobo de acordo com a mitologia. Então, né, dá para entender. Hoje você consegue assistir o longa completo aqui no YouTube legendado. O filme ele é mudo, né, mas tem as suas partes lá escritas pra gente entender melhor o que tá acontecendo. E sério, a experiência é muito, muito interessante. A primeira adaptação oficial do livro do Stoker veio em 1931 com a produção da Universal Studios e direção de Tod Browning, chamada Drácula. O roteiro do longa foi mais baseado na peça teatral do que no livro em si, então ela é, entre muitas aspas, mais simples, mas não por isso mais esquecível. O ator húngaro Bela Lugosi trouxe a sedução, a beleza, o sotaque característico para essa criatura. E inclusive a figura dele ainda é uma das mais usadas para retratar esse ser. Uma curiosidade péssima, mas na década de 30, é que nesse filme o Drácula só atacava mulheres. Isso porque a ideia de uma figura masculina mordendo o pescoço de uma outra figura masculina, de um homem, enfim, era gay demais. Você consegue encontrar uma versão dublada em português aqui no YouTube do Drácula de 1931. I am Dracula.
Outro ator que interpretou a figura já tão conhecida foi Christopher Lee em 1958 com O Vampiro da Noite. O filme, que também tem título original Drácula, foi produzido agora pela Hammer e dessa vez chegou nas telonas em colorido e dirigido por Terence Fisher. Pensem no quanto a cor impacta, principalmente a questão do vermelho no sangue, que agora tá ali na tela e não só na nossa imaginação. Não é à toa que ele tem ênfase logo na primeira cena. A história é bem diferente da do livro, aqui o Jonathan já tá chegando no castelo para matar o Conde Drácula e consegue chamar o Dr. Van Helsing para ajudar. O embate entre Conde Drácula e Van Helsing fez tanto sucesso que rendeu várias continuações durante muitos anos, produzidas pela Hammer. This is the story of Dracula, a creature who destroys all whom he touches. Em 1979, a Universal Studios traz mais uma vez o personagem, mas dessa vez para sua versão colorida dele. Dirigido por John Badham, interpretado por Frank Langella, Drácula já começa com o naufrágio de um navio enquanto um lobo mata toda a tripulação. Obviamente, só quem sobrevive é o Conde, porque ele era o lobo. Se antes nós víamos os vampiros como sinônimo de sedução e erotismo, agora essa característica fica ainda mais em evidência. Inclusive, a cena do Conde com a Lucy em seu quarto serviria de inspiração para a versão mais conhecida da obra nos cinemas, que vem em 1992, dirigida por Francis Ford Coppola. Dessa vez nós temos várias diferenças de enredo, começando pelo próprio início, que mostra o príncipe Dracula em sua guerra contra os muçulmanos, os turcos. Isso em 1462. Quando ele volta para o castelo, a sua esposa, a amada, Elisabetta, se matou achando que ele tinha morrido na batalha. Ele fica enfurecido com Deus, renuncia à sua fé cristã e aí ele passa a ser condenado a viver pela eternidade, tendo que saciar sua sede por sangue. 400 anos mais tarde, ele encontra na jovem Mina a certeza de que ela é a reencarnação do seu amor. Essa versão não é apenas sobre bem versus o mal, e sim sobre o amor. Ela foi sucesso de bilheteria, um verdadeiro blockbuster que tem um elenco muito forte com Winona Ryder, Keanu Reeves, Anthony Hopkins e Gary Oldman interpretando o Conde Drácula. Agora a sensualidade é o carro-chefe do longa e toda vez que eu falar nele, eu vou deixar expresso o meu incômodo profundo com a objetificação do corpo feminino que ele usa. Mas enfim, o longa tem excelentes efeitos visuais, principalmente os práticos com um trabalho de maquiagem maravilhoso. Quem ficou incomodado quando descobriu que o diretor de O Poderoso Chefão traria de novo o Conde Drácula para os cinemas, eu tenho certeza que mordeu a língua. And I never drink wine. Agora a gente vai parar de falar um pouco sobre a história do Bram Stoker, mas antes, para não dizer que não falei de flores, vou comentar aqui sobre o Drácula, a adaptação que teve em 2014, que conta a história dele antes de se tornar um vampiro, que é Drácula, a história nunca contada, jamais contada, alguma coisa assim. Eu vou deixar aqui na tela para vocês direitinho. Mas eu quero dizer que, embora ele não seja um filme de terror, ele é muito interessante para quem gosta desse universo do Conde Drácula. Eu particularmente gosto e vale a pena dar uma assistida. Outro filme que deixou essa criatura em evidência foi Entrevista com o Vampiro, de 1994, baseado no livro de mesmo nome de Anne Rice. E assim, só faltou o Leonardo DiCaprio, porque aqui a gente tem Brad Pitt, Tom Cruise e Antônio Bandeiras como vampirões. Então assim, beleza e sedução, nem vou comentar porque tá cheio aqui. O longa conta a história de Louis e toda a sua adaptação à vida vampiresca desde o momento em que ele foi transformado lá no século XVIII. Dirigido por Neil Jordan, a obra traz características bem interessantes sobre a criatura. Afinal de contas, o Louis tá aprendendo e a gente tá aprendendo ali junto com ele. Como o fato de não poder beber sangue de uma criatura que já tá morta, e também o fato de que quando você é transformado, não importa a idade que você tenha, você não envelhece mais. Esse é um ponto bem interessante abordado com a personagem da Kirsten Dunst, que ela é transformada quando criança. E bom, os anos passam, ela se torna uma mulher, mas no corpo de uma garotinha. Pensa no problema. Entrevista com o Vampiro traz toda uma questão filosófica sobre o real sentido da vida, existencialismo e coisas do gênero. Daí imagina uma criatura imortal se questionando sobre isso. O grande diferencial dessa obra é que ela traz os vampiros não mais só como criaturas cruéis, egoístas e sombrias, mas também como seres que ainda têm um pouco de humanidade, no real sentido da palavra. You're a vampire who never knew what life was until it ran out in a red gush.
over your lips. Tá, agora vamos falar de vampiros modernos que deram certo? Vamos! Então eu trago vocês para 2003 com Underworld, Anjos da Noite. Durante séculos existe uma guerra desconhecida da humanidade entre vampiros e Lycans. Depois de muitos anos, os vampiros que estão vivendo de forma sofisticada, aristocratas, né? Pensam que os Lycans são uma raça já quase extinta. Porém, em uma ronda noturna, Celine descobre que há vários deles vivendo no subterrâneo e que agora eles não precisam mais da lua cheia para se transformar. The war itself had become more perilous. The weapons had evolved. Eu sei, eu tô devendo um especial de Anjos da Noite pra vocês, eu quero conversar sobre todos os filmes, mas eu também não podia deixar de trazer ele aqui. A história é interessante, a fotografia é sempre bem sombria, é muito bonita, e assim, o diretor e co-roteirista Len Wiseman conseguiu colocar uma arma na mão de um vampiro e não ficar tosco, pelo menos pra mim. Porque até então, por essa criatura ser lá do século XVIII, XIX, tudo em relação a ela é muito clássico, mas Anjos da Noite soube trazer ela pra modernidade de forma muito bem feita, porque a história é bem fechadinha. E agora a gente tem um protagonismo feminino, uma vampira, brilhantemente interpretada pela maravilhosa Kate Beckinsale. Em breve vai rolar especial da saga e pra vocês já irem aquecendo, o primeiro filme tá lá no catálogo da Amazon Prime Video. You're in the middle of a war that's been raging for the better part of 1,000 years. A blood feud between vampires and Lycans. Werewolves. Agora, indo pro final do nosso vídeo, um longa baseado em histórias em quadrinhos, 30 Dias de Noite, de 2007. Uma pequena cidade do Alasca, nos Estados Unidos, tem uma vez por ano durante o inverno 30 dias sem nada de sol. O que acontece é que criaturas sombrias sedentas por sangue aterrorizam o lugar nesse ano específico. Os vampiros de 30 Dias de Noite são diferentes de todos os que a gente comentou até agora. Eles não são bonitos, sedutores, inteligentes ou perspicazes. Eles são criaturas animalescas vivendo pelo instinto de matar e se alimentar única e exclusivamente. Agora pensa numa cidade pequena, afastada, coberta por neve, na escuridão, sendo atormentada por esses monstros. Definitivamente uma boa história de vampiros que resultou num filme interessante, dirigido por David Slade e produzido por Sam Raimi. Sim, o mesmo de The Evil Dead. A Darkside, inclusive, tem uma versão muito legal, muito bonita dos quadrinhos, com artes de Ben Templesmith. Bom, eu vou parar por aqui, senão esse vídeo vai ter 1 hora, mas assim, ano novo, ideias novas. O inscrito Breno Guimarães me sugeriu criar um podcast contando histórias de terror. Eu achei a proposta muito legal, tô amadurecendo a ideia, e daí assim, quem aí tem alguma história interessante que gostaria que eu contasse? Manda pro e-mail dicasdosanjosoficial@gmail.com, eu vou deixar aqui na descrição para vocês terem certinho, e com o maior de detalhes possível para ficar bem interessante mesmo. Deixa lá também se você quer ficar como anônime ou quer que eu dê os créditos, e se ela é real ou fictícia. Tá valendo fictícia também, tá? Pode inventar uma história bem legal, me mandar que de repente a gente faz esse podcast. Mas não é cá entre nós que se for história real vai ser muito mais divertido, né? Breno, muito obrigada pela sugestão. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou apaixonada por vampiros. Tem muitas outras obras que eu gostaria de trazer, mas como eu falei, o vídeo ia ficar enorme. Deixem nos comentários sugestões pra eu trazer pra uma parte 2, 3, enfim. Me sigam lá no Instagram, @Moreno dos Anjos, igual pra Twitter. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.